Olá, bem-vindo à nossa aula 3, na Ilha dos Bons Ventos. Bem, não é difícil a gente imaginar o quanto Ulisses ainda devia estar meio assim perturbado, né? Consternado mesmo pela sua primeira parada. Ele teve toda aquela vontade de atingir propósito, de realizar uma jornada de significado, de estar em contato com seus valores e mais praticar isso. E ele justo a primeira parada dele, o primeiro desafio é o encontro com Ciclopes, né? Também não é difícil a gente imaginar que os companheiros, alguns dos companheiros de Ulisses, aqueles que estavam com ele na caverna e sabia que a maior parte dos companheiros queria ir embora, eles ficaram na caverna e tiveram que enfrentar o grande Ciclope por conta de Ulisses, a decisão de Ulisses. Então eles viram de olhar assim meio então, né? Perdemos companheiros. E Ulisses ainda estava processando aquilo todo. Por que comigo? Né? O que eu podia ter feito diferente? Eu acreditei numa orientação dos deuses, né? E não aconteceu nada daquilo que eu estava imaginando. E Ulisses ainda estava processando isso quando ele chega na próxima ilha, a Ilha dos Bons Ventos. Essa é a ilha do deus Éolo. E eles estranham porque quando eles chegam tem algumas pessoas da comunidade, eles são muito bem recebidos e eles vão se aproximando do palácio e lá a rainha manda preparar um enorme banquete. O próprio deus, o rei Éolo, se apresenta e todos se sentam à mesa, todos os companheiros de Ulisses são bem recebidos. E Ulisses vai se sentindo à vontade e acaba contando um pouco da sua história. Conta como que ele concebeu, né, aquela estratégia do cavalo de Troia, né, o grande cavalo onde esconderam todo o exército grego e foi o estratagema que levou à vitória sobre Troia. E como foi terrível, né, parar ali no Ciclopes, como foi doloroso para ele perder companheiros. E isso ele conta e se comove, também seus sócios nessa jornada se comovem. A própria rainha se vê comovida, seus filhos e mesmo o deus Éolo. E num determinado momento, quando Ulisses está junto com Deus, ele vira e pede ajuda. Ah, como? De alguma forma, nobre Deus, você poder me ajudar, né? Nessa minha jornada, nessa minha busca? E Éolo, né, o rei da ilha, se comove e diz: sim, Ulisses, estou mesmo sensibilizado com o seu esforço, né, com o propósito da sua jornada e irei ajudá-lo. Eu sou o deus dos ventos. Então, nesse saco de cobre, eu vou amarrar todos os ventos contrários à sua jornada. Todos estarão aqui dentro. E deixarei livre e atuando só o vento que vai te ajudar a chegar rapidamente em Ítaca. E assim é feito. Ele amarra, bem amarrado, nesse saco de couro, um odre, todos os ventos contrários a Ulisses e entrega a Ulisses. Ulisses agradece muito, chama todos os seus companheiros, agradece novamente a rainha, seus filhos, a comunidade e rapidamente partem. Ulisses entra dentro da grande nau, amarra no mastro central da nau esse odre com um fio de prata, amarra bem amarrado. Ele mesmo assume o leme. E eles começam a jornada, vamos voltar para casa. Em alguns dias, poucos dias, Ulisses começa a ver já no horizonte a linha das montanhas que lhe é tão familiar. E ele sabe que está rumando, está próximo, né, ao alcance da vista de Ítaca. É uma maré de sorte, né? E é assim, né, na nossa jornada como empreendedor, como empresário, como também um profissional, né, na nossa busca por uma ascensão numa carreira. Temos momentos maus, né, difíceis, né, às vezes uma sociedade que realmente alguém se comporta como se fosse um ciclope, né? Às vezes um fornecedor, às vezes um cliente é um ciclope e é difícil, há perdas, às vezes um chefe é um ciclope e é de perdas, difícil e você vence e deixa para trás essa situação. E não é incomum logo em seguida ver chegar uma situação de bonança. Às vezes é um bom fornecedor, às vezes é um cliente, às vezes são parcerias que se apresentam como possíveis para, né, fazer uma exportação, fazer novos arranjos, um fornecedor que te entrega um produto com uma certa exclusividade numa área, enfim, é um bom vento.
Gosto muito sempre de pensar na nossa jornada, na nossa vida, como um grande mar. E tem aquelas ondas que a gente leva um caixote, às vezes se você tem habilidade não leva um caixote, mas fica, né, numa situação difícil, de iminente perigo. E tem aquela onda que você vem e consegue surfar. Ulisses estava surfando. E ele estava muito feliz. E quando ele está lá segurando firme o leme já há alguns dias, ele vê que, nossa, né, tô ficando um pouco cansado. Mas sem problemas. Estamos tão perto aqui, eu estou vendo Ítaca, sem problema algum. Chamou um de seus companheiros e disse, olha, segura aqui o leme para mim só um pouco, vou tirar um cochilo. Né? E ele dorme, Ulisses pega e dorme. E ele dorme, e ele olha para... E aí os companheiros, né, olham para ele lá dormindo, bem, Ulisses está dormindo, que bom. E eles começam então a rever um pouco sua jornada, curta jornada. E eles observam logo como que Ulisses sempre é tão bem recebido, né? Onde ele vai, as pessoas gostam de ouvir suas histórias, as pessoas sempre dão muito presente para ele, não que não deem presente para os demais, dão, mas sempre o de Ulisses é diferenciado. E aí não demora muito, eles começam a cogitar o que será que tem naquele saco, né, de couro. E aí, talvez é prata, ele amarrou com fio de prata. Não, deve ser ouro. Mas o saco nem é tão grande assim, então é pouco ouro. Às vezes são peças de ouro, né? Então não é só a quantidade, é o formato, deve ser linda. E aí logo eles decidem, vamos abrir. A gente vê o que tem e logo fecha. E aí eles decidem abrir. Quando abrem, libertam todos os ventos contrários, furacões são formados, vendavais horrorosos, e o leme deixa de conseguir ser mesmo seguro, firme, e o barco começa a virar, e um rumo, outro rumo, e quando pensam que não demora muito, porque são um tempo assim, e a hora que eles dão por si, o barco atraca exatamente na ilha de onde eles tinham saído, na ilha do Deus dos Ventos. Nesse instante, Ulisses acorda. E ele acorda, assim, desolado, né? O que aconteceu, né? O que é isso que eu tô aqui? E é isso mesmo que às vezes nos acontece. Observa. Como, né, a ação do Ulisses aqui foi no mínimo meio descuidada, mas como é comum ser descuidado. Ele está sabendo de tudo. Ele sabe, e é o único que sabe, de todas as informações centrais do seu negócio ou do projeto que ele está tocando. E ele não, por algum motivo, e é mais um descuido seu, ele não compartilha isso com mais ninguém. Quantas vezes a gente deixa de compartilhar? Isso aqui já eu alcanço, não precisa falar com mais ninguém. Ah, não, isso aqui vai dar muito trabalho, esse negócio de comunicação é um negócio muito complexo. É mesmo. Por isso é tão importante fazer. E Ulisses, então, cansa, ele tem um sono, uma exaustão. Mas todos nós somos humanos e todos nós teremos exaustão. E Ulisses não passa informação nem mesmo para quem ele entrega o leme. Olha, duas são suas responsabilidades: manter o leme naquela direção que é Ítaca e manter aquele saco ali de odre, aquele saco de couro, fechado de todo jeito fechado. Agora, se comprometa com isso para que eu possa ter um pouco de sossego. Nada é dito. Afinal, tá, logo ali, logo a gente chega. E com isso, Ulisses perde tudo. Ele volta para a estaca zero. É aquele cliente que você, nas pressas, fala para alguém, vai lá, visita! E a pessoa volta e o cliente ficou furioso, né? Mas ele não ficou furioso com o seu funcionário, ficou com você. É aquele projeto que estava quase para ser tudo entregue e de repente desanda completamente. Você tinha passado para alguém. Com que critério você passou? E quando Ulisses acorda e se vê de volta na estaca zero, ele pensa, não tem jeito, né? Primeiro chora mesmo, né? Chora ele, chora os companheiros dele. Ele fala, eu vou ter que falar de novo com o Deus dos Ventos. E ele vai lá. E ele diz, olha, aconteceu uma coisa terrível, a culpa aqui, olha, esses meus companheiros foram os descuidados, eles abriram o saco dos ventos, você acredita nisso? E eu não pude fazer nada porque um sono muito sinistro me bateu bem nessa hora, eu estava dormindo quando eles fizeram isso, e aí, olha, tô eu aqui de novo. Sabe qual foi a resposta do Deus dos Ventos?
Ele virou para Ulisses e disse: sai agora da minha ilha. Expulsou Ulisses da ilha. Eu não vou ajudar quem os deuses não querem auxiliar de jeito nenhum. E Ulisses, arrasado, parte da Ilha dos Ventos. Arrasado. Olha que interessante, e se isso também já não te aconteceu. Quando confrontado com maus resultados, e foram péssimos os resultados de Ulisses, Ulisses encontra rapidamente culpados. Os companheiros são os culpados, eles abriram o saco. O sono, me bateu um sono, o sono é o culpado. Alguém não preparou os companheiros para assumir a jornada. Alguém se deixou dormir e não preparou outro para assumir o seu posto. Mas Ulisses não estava ainda antenado para como que é importante essa responsabilização. Se você está na terra dos ciclopes e você não se responsabiliza, você vai morrer ali. Se você está também na terra dos bons ventos, da sorte, mas você não chama para si mais ainda a responsabilidade para as coisas que vão acontecer, você não vai conseguir aproveitar essa boa maré de sorte. E aqui é o mais importante pilar do empreendedor de sucesso. Ter a coragem de chamar para si a responsabilidade pelos bons e pelos maus resultados. Você é o responsável pelos talentos que você quer entregar, pela jornada que você quer fazer. E a gente aprende mesmo com os erros quando a gente chama para si a responsabilidade. O que aconteceu que os meus companheiros abriram esse saco? Puxa, eu não avisei que não era para abrir. Eu não disse o quão relevante, pelo menos para um pequeno grupo. E se eu estou com um grupo e eu não confio em ninguém daquele grupo, meu método de seleção está errado. Eu tenho que aprimorar. Eu preciso ter esse contato maior de confiança. E aqui, então, essa é um dos grandes bases iniciais para a jornada de um líder empreendedor. Essa coragem de chamar para si a responsabilidade pelos resultados bons e ruins. E aí, pense sobre isso. Esse é o convite dessa atividade que você vai ter acesso. Algumas poucas perguntas. Como que você respondeu? Qual foi sua reação diante dos seus últimos resultados ruins? Como você reagiu? Encontrou culpados? Conseguiu ver coisas que você poderia ter feito diferente? Qual foi a sua reação? Mas, como você está preparando o seu substituto? Quem vai ficar quando você dormir? Todos nós teremos momentos de exaustão ou férias. Ou se você está numa carreira, uma ascensão, quem você está preparando para ficar no seu lugar? Ou você vai deixar o caos tomar conta, mostrando algo de si mesmo como profissional? Se você ousa em crescer como empresário, se você ousa avançar como profissional, você tem que pensar sobre isso. Tenha pelo menos dois bons candidatos para substituí-lo. Se a gente faz a aposta toda numa única alternativa, o risco é muito grande. Tenha dois. Mas é só um cargo. Posso lhe garantir que o segundo também será muito bem aproveitado, pela empresa, ou também será levado a um outro local. Não acontece de um diamante ser talhado e ser enterrado. Ele sempre é identificado. Então pense sobre isso. Quem você está preparando? Como você reagiu, quando teve maus resultados? Observe bastante seu próprio comportamento. Assumir a responsabilidade pelos erros, pelos acertos, pelas escolhas feitas é um pilar fundamental para alguém que quer empreender, liderar a sua própria vida, seus negócios e sua carreira. Bem, essa foi a parada de Ulisses junto ao rei dos deuses, a boa fortuna. Mas Ulisses continuou, sem ventos que o ajudassem, longe de sua terra natal, depois de tê-la visto de longe, E ele para numa nova ilha e uma deusa linda o aguarda, Circe. Essa é a nossa próxima aula e eu te vejo lá. Até!